Glória a Jesus. Abri nossas Bíblias em João, irmãos, capítulo 10, versículo 1, irmãos. Aqui o título, Jesus, o bom pastor. E ele é mesmo, né, irmãos? Esse último louvor que nós louvamos, a letra, né, irmãos, fala lá de Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há, né, irmãos? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá diz muito bem que o Novo Testamento, ele nos livra de uma condenação muito grande. Ali mostra as duas leis, né? A lei do pecado e da morte e a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. E é nessa lei do espírito de vida que nós estamos hoje e o mundo não conhece, né, irmãos? E quando se fala em Jesus, as pessoas elas têm Jesus como aquele que chegou, filho de Deus, curou, abençoou as pessoas, não julgou ninguém e foi embora e está tudo certo, né, irmãos? As pessoas não têm ele como Deus, como Senhor, não. Aqui diz assim, ó, versículo 1: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, existe uma porta, né, irmãos? Uma porta no curral e deve-se entrar por ela, pela porta. E logo mais à frente ele vai dizer que ele é a porta. E nós entendemos que o Novo Testamento, irmãos, é a porta, né? Jesus. Ele é a palavra, né? João, capítulo 1, né? Diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós, a porta. Então, é só pela porta que se entra no curral, mas, né? Alguns querem entrar por outra parte, né, irmãos? Quem entra por outra parte é ladrão e salteador. E quem foi que entrou por outra parte, irmãos? A gente vê no Antigo Testamento, os anjos entraram por outra parte. Por quê, irmãos? Porque os anjos, eles tinham uma missão, foi dada uma missão a eles, e eles não cumpriram essa missão. Eles andaram por caminhos próprios, fizeram as próprias vontades, se corromperam, né? Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Então ele está dizendo aqui, irmãos, Jesus está dizendo que há uma comunhão, há uma intimidade, né, irmãos, entre as ovelhas e o bom pastor. O bom pastor chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas ouvem ele, e ele conduz elas. Versículo 4, ó, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Irmãos, aqui ele está falando de nós, né, irmãos? De nós. Então, todos quantos vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, hoje, nós somos as ovelhas e nós não ouvimos a voz do estranho. Nós ouvimos a voz de Jesus. Nós entramos pela porta, não é, irmãos? Pelo Novo Testamento e hoje nós estamos no caminho. Então, desde que Jesus veio ao mundo, irmãos, pessoas creram nele, né? Pessoas creram nele. Aí ele foi para o Pai, deixou os apóstolos e pessoas creram na palavra dele. Então existiu ovelhas desde a época de Jesus até hoje. Existiu ovelhas que não ouviram a voz do estranho, que não ouviram a voz do mercenário, do ladrão, dos ladrões, mas ouviram a voz do bom pastor. E hoje nós estamos dentro disso, né, irmãos? Ouvimos a voz de Jesus, do bom pastor. Versículo 9, né, ó? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse texto aqui, irmãos, de João, é muito bom. É muito bom para evangelizar, né, irmãos? Evangelizar as pessoas. As pessoas que acham que é o mesmo Senhor que está no Antigo e no Novo Testamento. Isso aqui é um bom começo, irmãos. Já mostrar que existe ladrões, mas existe também um bom pastor. Existe o bom pastor, existe os ladrões, existe o mercenário, o lobo, tem tudo isso daí, irmãos. E a Bíblia, ela mostra tudo isso. Quer conhecer o lobo? Quer conhecer o mercenário? Quer conhecer os ladrões? É fácil. Lá no Antigo Testamento, mostra tudo isso. Quer conhecer o bom pastor? Aí tem as profecias lá no Antigo Testamento que profetizaram de Jesus, e tem o Novo Testamento que está cheio de obras de Jesus. Tanto feito por ele mesmo, como também pelos apóstolos. E aí diz aqui, ó, o versículo 11, ó, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. E faz o quê, irmãos? E foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, quando ele fala do mercenário, irmãos, por que mercenário, né, irmãos? Porque o mercenário, ele só faz alguma coisa se ele tiver, se for do interesse dele, se trazer benefício para ele. Se não trouxer benefício para ele, ele não faz. Ele pode ver a pessoa morrendo ali, e se salvar ela, não trouxer benefício para ele, ele deixa ela morrer, porque não traz benefício para ele. Esse é o mercenário, irmãos. No Antigo Testamento, a gente vê isso daí. A gente vê lá um Senhor que ele diz, né, irmãos, que tudo que ele fez foi pelo nome dele, para que o nome dele não fosse manchado. Porque os homens podiam dizer assim, né? Como que ele tira o povo lá do Egito e traz para o deserto e mata o povo aqui? Então, muitas vezes ele diz que ele poupou os homens ali, mas para defender o nome dele, para que não dissessem isso. Mas em outras vezes ele não poupou, não, né? Em outras vezes a ira foi maior, a fúria foi maior e matou mesmo. Então, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Está aqui no versículo 10, né, irmãos? Então, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então, quer ver assassinato, quer ver roubo, quer ver destruição? No Antigo Testamento, né, irmãos? Versículo 15, ó. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ele está falando da vida dele, irmãos. Então ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo deu. Ele desejou passar por aquilo. Ele desejou a morte. Ele desejou pagar o preço pelos nossos pecados. Então ele foi lá e se doou. Ele se entregou. Ele deu a vida dele e ele tornou a pegar de volta. Como, irmãos? Através da santidade dele. Obediência ao Pai. Ele foi e o diabo não conseguiu segurar ele. Não conseguiu pela santidade dele. Pela santidade dele, irmãos. Versículo 19, ó. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Porque ouvis, dizia a outros, essa palavra não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, o povo ali ficava dividido, irmãos, por quê? Porque Jesus, ele curava as pessoas, ele curava, ele expulsava demônio, ele mostrava ali um poder que todos viam, que não era um poder vindo de homens. Era um poder vindo de Deus. Mas, por outro lado, irmãos, ele falava acerca, né, ia contra os costumes ali do povo judeu, ia contra a lei, ia contra tantas coisas ali. Então o povo se voltava contra ele. Até hoje, irmãos, é desse jeito. Até hoje é desse jeito. As pessoas, elas até querem Jesus, mas elas querem Jesus até o ponto que não ofende elas. Até o ponto que não ofende a vida delas. A partir do momento que eu passo a ofender a vida delas, passa a ofender a conduta delas, elas já não querem mais Jesus. Os irmãos vejam que é muito fácil você falar de Deus. Enquanto você fala de Deus, irmãos, as pessoas elas amam ouvir Deus. Fala qualquer coisa em nome de Deus. As pessoas ouvem, elas até retribuem e elas conversam. Mas quando você fala Jesus, acabou a conversa. Acabou a conversa. Se você chegar para uma pessoa que você tem muito contato, e você falar Deus abençoe, tá tudo certo, irmãos. A hora que você falar Jesus te abençoe, o negócio já muda de figura. Essa pessoa ela já vai ficar meio ressabiada, irmãos. E se você começar a falar de Jesus, aí pronto, aí o negócio entorna. Entorna por quê, irmãos? Porque quando se fala Jesus, está se referindo a realmente o bom pastor. A palavra da verdade, aquilo que salva, liberta, renova. E quando você fala Deus, irmãos, Deus é muito, muito vago. Porque Deus, todo mundo crê em Deus, tem muitos deuses, muitos deuses. Então a pessoa está na macumba, ela crê em Deus. A pessoa é espírita, ela crê em Deus. A pessoa, qualquer religião que ela tiver, ela vai, não, Deus, está tudo certo, irmãos. Deus está tudo certo. Agora, Jesus, nesse nome há poder, irmãos. Nesse nome há poder. Glória a Jesus. Efésios, irmãos, capítulo 2, o versículo 11, irmãos. Então, Jesus, quando ele deixou a palavra para os apóstolos, irmãos, ele pegou e mandou os apóstolos pregar a palavra. Aí depois, Paulo também. Então, parte dos apóstolos saíram pregando para o povo judeu, Paulo para os gentios, e vieram outros e outros e outros, e passaram a cooperar com essa obra. Então, a palavra se expandiu por todo lado, irmãos. Então, se no Antigo Testamento tinha um povo ali escolhido, um povo separado ali, no Novo Testamento já não tem mais isso. Com Jesus não tem mais isso. Então, isso é um grande sinal, né, irmãos, de que Jesus não tem nada a ver
com o Senhor lá do Antigo Testamento. Porque o Pai de Jesus determinou isso daí. Foi ele que enviou, né, irmãos? Ele que enviou Jesus e para que juntasse os povos, para que a palavra alcançasse a todos. E no Antigo Testamento não tem isso. Versículo 11 diz assim, ó, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentil na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de quem, irmãos? Dos homens. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês eram gentil e tinha um povo que era judeu, que era circuncidado, mas era circuncisão feita por mão de homens. Então ele está dizendo assim, ó, nem vocês prestavam e nem eles também prestavam. Então não tinha um povo de Deus. Nenhum dos dois era do Deus verdadeiro. Porque, aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então existia uma promessa, né, irmãos? Existia uma promessa, só que essa promessa, ela só se cumpre em Cristo. Então o povo judeu também, se Jesus não tivesse vindo, a promessa de Abraão não ia servir para ninguém, irmãos, porque necessitava que Jesus viesse. Então, tanto o povo judeu não tinha a verdade, como o povo gentil também não tinha a verdade. Então, quando Jesus chega, ele chega para os dois. E aí diz aqui, ó, 13. Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o que, irmãos? A paz. Então não é que Jesus ele juntou o povo gentil ao povo judeu, não foi isso. Dos dois ele fez um novo homem. Então ele aniquilou o judaísmo, aniquilou o mundanismo e criou o cristão, né, irmãos? Criou um novo homem, trazendo paz, né, irmãos? Versículo 16, ó, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o versículo 16 aqui é muito importante, irmãos. Pela cruz, reconciliar ambos. Então, ambos os povos não estavam bem com Deus. Então, ele reconciliou ambos, tanto o povo judeu como o povo gentil. Então, o povo judeu que tinha a lei, né, irmãos, não tinham a Deus, foram reconciliados pela cruz. Versículo 17, ó. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quer dizer, os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E da família de quem, irmãos? Da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de quem mais, irmãos? E dos profetas. Mas olha só, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então não importa se foram apóstolos falando da palavra, ou se é lá as profecias, não importa o que seja. Tanto as profecias tinham que apontar para Jesus, tinha que ter Jesus como centro, tinha que ter Jesus como a pedra de esquina, ou que os apóstolos pregassem também, tinha que ter Jesus como a pedra de esquina. O principal, né, irmãos? Né, versículo 20, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós somos morada de Deus, né? Morada de Deus. Somos edificados nessa palavra, irmãos, que é verdadeira, que é pura. Somos edificados na verdade, não é, irmãos? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8, irmãos, para ver só essa diferença dos pastores aí, né, irmãos? Irmãos, pastor é aquele que conduz, né? É Deuteronômio capítulo 8. Pastor é aquele que conduz, é aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que preserva, é aquele que defende, irmãos. Então, o pastor, ele vai coordenando ali as ovelhas, ele vai conduzindo as ovelhas. Se vem um lobo, o que ele faz, irmãos? Ele defende as ovelhas. Então, ele defende as ovelhas a todo custo. O pastor não abandona as ovelhas, né, irmãos? E no Antigo Testamento, tem aqueles, né, irmãos, que também conduziram o povo, mas não conduziram o povo para defender. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Ó. Aqui o Senhor lá dizendo, né, irmãos? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar,
para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Jesus, como bom pastor, irmãos, ele vai à frente das ovelhas, ele conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem ele, eles têm uma intimidade, irmãos. Então Jesus, quando ele veio, ele sabia qual era a situação do ser humano. Ele sabia no que o ser humano estava preso, e ele se fez carne, ele se igualou ali ao ser humano para quê, irmãos? Para poder ajudar, né? Para vencer, irmãos, vencer e poder justificar o ser humano. Esse Senhor aqui, ele conduzia o povo no deserto, 40 anos ele conduziu, seja através da coluna de fogo lá, ou da nuvem, né, irmãos, de dia ou de noite. Ele conduzia o povo, mas ele fazia o quê? Ele humilhava, ele tentava, botava provas sobre os homens ali para quê? Para saber o que estava no coração do ser humano. Versículo 3, ó. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então ele deu o maná para o povo, que era ruim demais, irmãos. Quando ele fala que deu o maná que vocês não conheceram, é que era uma comida ruim mesmo. Era nada a ver com o ser humano, irmãos. O povo era escravo lá no Egito, mas eles estavam acostumados lá com as carnes deles, com a cebola, com o alho, comida temperada, era tudo muito bom. Quando eles foram para o deserto, deram o maná lá, que diz a palavra que tem jeito de coentro, né, irmãos? E o negócio era ruim demais, com certeza. O povo detestava aquilo e era obrigado a comer aquilo, porque não tinha outra coisa para comer. Passaram fome, foram humilhados ali, né, irmãos? Tiveram fome, padeceram. Versículo 4, ó. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Então, é as maravilhas dele, né, irmãos? Imagina o povo andar 40 anos no deserto e não inchar o pé, e não acontecer nada disso. Por outro lado, né, irmãos? Morreram tudo, né? O pé não inchou, mas morreram. De que adiantou o pé não inchar? É melhor o pé inchar, né, irmãos? Irmãos, com Cristo nós passamos por lutas, dificuldades, por batalhas, mas nós temos um Deus, irmãos, né? Vamos voltar lá para João. João capítulo 1, irmãos. Nós temos um Deus em nós, irmãos. Eu nem digo que é conosco, é em nós. E ele está em cada um de nós e pode nos ajudar perfeitamente, irmãos. João capítulo 1, versículo 10, irmãos. Aqui está falando de Jesus, né, irmãos? Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, Jesus, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Imagine que cada um de nós, irmãos, nascemos de Deus, né? Nós, muitas vezes, passamos apuro, né, com esse corpo nosso, com essa vida nossa, mas é a semente corruptível, né, irmãos? Mas e a semente incorruptível? Essa aí a gente não enxerga muitas vezes, mas nós somos gerados todos os dias por uma palavra que é pura, verdadeira e que nos garante salvação, irmãos. Eterna salvação. Versículo 14, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e do que mais, irmãos? E de verdade, né, irmãos? Por quê, irmãos? Aqui no versículo 17, né, ó. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, antes de Cristo não tinha graça, não tinha verdade, e com Cristo nós temos, irmãos. E nós sabemos muito bem de tudo isso. E nós temos que passar isso, irmãos, para aqueles que hão de crer, né? Aqueles que hão de crer. Jesus disse, irmãos, lá em João 17, ele orou ao Pai, né? Ele disse assim: eu não rogo somente por esses discípulos aqui, não, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então é necessário que as pessoas creiam em Jesus pela palavra do Pai, irmãos. Não deixe que as pessoas creiam em Jesus pela palavra de outro, né? Pelo Antigo Testamento, por exemplo. Nós não podemos permitir isso daí, irmãos. Se a pessoa chegar até nós e disser, né, eu creio em Jesus, e na conversa, né, ela expor a fé dela, ela tem que ser conduzida, irmãos, à realidade. Ela tem que ser conduzida à verdade. Por quê? Porque senão ela vai ficar no engano a vida inteira, irmãos. E muitas vezes o que acontece, né? Nós fazemos isso com centenas de pessoas e elas não se convertem. Mas não tem problema nenhum, irmãos, porque se no decorrer da nossa vida, em 100 anos de vida, se conseguir falar da verdade para uma pessoa e essa pessoa se converter, já valeu a pena, irmãos. Já valeu a pena, já valeu por todos aqueles que deram as costas, que se escandalizaram. Valeu a pena. Por quê, irmãos? Porque nós não falamos de nós mesmos. Nós não defendemos a nós. Nós defendemos a um Deus que nós servimos. Nós defendemos aquele que fez o mundo, aquele que fez todas as coisas, aquele que deu a vida por todos,
Quer dizer, o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu, irmãos. Então quem trabalhou no mundo, né? Quem trabalhou foram os ladrões, salteadores, aqueles que vieram antes dele. Então trabalharam, fizeram uma obra de iniquidade. E é nesses que as pessoas creem, né? Elas falam em nome de Jesus, mas não é neles que elas creem. É no ladrão e salteador. É no lobo. É no mercenário, irmãos, infelizmente, né? Vamos orar, irmãos? Agradecer a Jesus